Olá, alunos do sexto ano. Vamos começar mais uma videoaula. Vocês estão bem? Estão com saudade já? Eu estou morrendo de saudade. Então, quero deixar essa mensagem para vocês de saudade que eu estou sentindo de vocês, tá? Eu estou tentando uma outra técnica agora, usando outros instrumentos. E vamos ver se vai dar certo. Só tô com um problema porque eu fico olhando na câmera e há um reflexo aqui nos meus óculos que tá me incomodando um pouco. Mas o mais importante é que vocês ouçam a minha voz e acompanhem com as imagens que eu preparei no PowerPoint para vocês, tá? Que vai aparecer na tela de vocês aí. Tudo bem? Então vamos lá, né? Nós vamos começar na página 58, que é onde paramos. Nós vamos examinar a sequência de quadros, que é uma historinha aqui para a gente pensar um pouco. Nós estamos trabalhando o idioma na comunicação, né? Como que as pessoas podem se comunicar. Elas se comunicam com palavras, mas também se comunicam por gestos, por outros elementos da linguagem, outros códigos, como por exemplo desenho, pintura, dança, música, que nós já vimos anteriormente. Mas é importante que haja mais que só palavras para se comunicar, né? Até também porque há elementos de outros códigos, né? Há outras línguas. Então, o idioma é um código, é uma linguagem que facilita demais a comunicação entre as pessoas. Então, quando tentamos estabelecer comunicação com uma pessoa que fala um idioma diferente do nosso, a gente acaba usando mímica, né? Acaba gesticulando e às vezes a gente nem consegue fazer com que as pessoas nos entendam, que falam outro idioma, ou a gente não consegue entender essa pessoa também. Então nós vamos tentar entender um pouco do nosso idioma para conseguir entender também os outros idiomas que existem, tá? Então o nosso alfabeto, a junção de palavras, de letras e sílabas para formar palavras, e depois a junção de palavras que formam frases, a organização dessas frases. Nós vamos trabalhar tudo isso nesse nosso segundo módulo, certo? Então, vamos dar início aqui. Nós temos essa história. A mamãe está me ensinando a soletrar, mas eu não entendia. E ela disse que era muito simples. Joel, G-A-T-O, quer dizer gato. E eu disse, por quê? E ela disse, porque é assim. E eu perguntei, por que era assim? E ela disse que Deus queria que fosse assim. E eu perguntei, por que W, X, Y e Z não quer dizer gato? E ela disse que é porque não é assim. E eu disse, por que não é? Se eu quero que seja assim. E ela disse que é por causa das regras. E eu disse que as regras são bobas. E GATO quer dizer gato. E é uma regra estúpida e ultrapassada. E WXYZ quer dizer gato e é melhor e mais moderno. E ela disse: não tente reformar o mundo, Joel, ou você será muito infeliz. E eu perguntei por que as regras antigas estão sempre certas e por que as regras novas estão sempre erradas. E ela disse: já fui paciente demais com você, rapazinho. E agora soletre gato do modo certo ou irá para a cama uma semana sem ver TV. E eu disse: quem precisa ver TV? E ela disse: deixe de ser malcriado. Você não precisa de TV. E eu disse: não podemos conversar como duas pessoas civilizadas? E ela disse que eu arranjei essas ideias engraçadas na rua. Ficarei sem TV durante um mês. E eu disse que WXYZ quer dizer gato. E ninguém me fará mudar de ideia. A, B, C, D, E, F, G quer dizer socorro. Bom, ele pediu socorro porque a mãe dele ficou muito irritada e, de certa forma, ele acho que ia precisar de um socorro mesmo, porque ele ia ficar uma semana sem ver TV e olha lá, né? Ainda ia ficar de castigo, ia pra cama naquele momento para ficar de castigo. Esse Joel é muito teimoso.
Por que será, né, que essa história lembra a história que nós vamos ver também hoje da Ruth Rocha, Marcelo Marmelo Martelo, vocês já conhecem essa história? Do menino teimoso que acha que as coisas têm que ser do jeito dele. E não é assim que funciona. Existem regras e nós temos que seguir essas regras para que o mundo fique mais organizado. Então, se existem regras, leis, né, que nós temos que seguir para que haja mais organização no mundo, para que as pessoas se respeitem mais, na língua não é diferente. Na língua, as pessoas também têm regras para que se organizem melhor, para organizar melhor o que falam e o que escrevem, e também para viverem melhor, para que não haja algo como. Vocês já ouviram falar da Torre de Babel? A Torre de Babel é uma história bíblica em que as pessoas se gladiaram ali porque primeiro elas queriam chegar aos céus, queriam achavam que se chegassem aos céus seria um Deus. E Deus não gostou nada disso, então fez com que cada um que trabalhava ali para construir essa torre, para chegar aos céus, falasse uma língua diferente. Então, ao falarem línguas diferentes, eles começaram a se desentender. E aquilo virou um tumulto, uma confusão, porque eles passaram a se desentender. E Deus sabia disso, né, que eles iam se desentender. Então, é isso que acontece. Se a gente não segue as regras, se a gente não organiza tudo direitinho para se comunicar, há um conflito na comunicação. E havendo um conflito na comunicação, as pessoas acabam se desrespeitando. E não é isso que a gente quer. E para tudo na vida é assim. Então, vamos ver um pouquinho aqui do que está pedindo. Ah, se cada um, como Joel, criasse as palavras que quisesse, diferente das que são usadas por outras pessoas, como seria a comunicação? O que você responderia nessa questão? Hum? Como seria a comunicação verbal? Seria tranquilo? Todo mundo se comunicaria tranquilamente? Quer dizer, cada um formaria as suas regras. Eu não concordo com as regras que passam para mim, então eu vou formular as minhas regras, né? E isso é adequado? Como seria a comunicação entre as pessoas se cada um traçasse as suas regras? Na 2.2, você já teve a experiência de participar de algum grupo que criou palavras ou novos significados para as palavras existentes? Você com seus colegas, alguma amiga de sala, algum amigo de sala, vocês já criaram alguma regra na escrita, assim, códigos para se comunicar? Eu já fiz isso quando eu tinha a idade de vocês, era muito divertido. Pra falar a verdade, até hoje, de vez em quando eu faço. Então, esse criar códigos, né? Então, são letras que você modifica, então equivale àquela letra, então você faz símbolos, né, que equivalem àquela letra e que só você e seu colega conhecem. Já aconteceu com algum grupo? Você já fez isso com alguma colega ou mais? Hum? Se não participou, já conheceu algum grupo que fazia isso? Alguém que você conheceu fez isso alguma vez? Em caso afirmativo, ou seja, se sim, dê um exemplo de palavra nova criada pelo grupo ou de novo significado atribuído a uma palavra existente. Por que motivo as pessoas desse grupo criaram palavras novas ou atribuíram novos significados a palavras existentes? Quer ver um exemplo disso, além dos códigos que a gente cria entre amigos, né, para guardar segredos? É a língua do P. Todo mundo conhece a língua do P, né? Então, a língua do P é um exemplo de um código também criado para as pessoas se comunicarem. Então, vejam que essa questão 2.2 tem várias perguntas e você tem que responder cada uma delas. Responda uma, ponto final, na mesma linha, inicie a resposta da outra, ponto final, na mesma linha, a resposta da outra, tá bom? Próxima, vamos ver Ruth Rocha. Lembra que eu falei dela agora há pouco? Ruth Rocha, premiada escritora brasileira de livros infantis, nasceu em 1931 em São Paulo. Socióloga, foi orientadora educacional, escreveu artigos sobre educação para a revista Cláudia e participou da criação da revista Recreio. Afirma que as obras infantis de Monteiro Lobato a influenciaram de forma marcante. Quem já leu Monteiro Lobato? Quem nunca ouviu falar do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Então, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, as escritas de Monteiro Lobato influenciaram para que Ruth Rocha se tornasse escritora.
Um de seus livros mais conhecidos é Marcelo Marmelo Martelo, que conta a história de um menino que resolveu inventar palavras. Aqui está um trechinho pra gente, ó. Uma vez, Marcelo cismou com o nome das coisas. Mamãe, por que eu me chamo Marcelo? Ora, Marcelo, foi o nome que eu e seu pai escolhemos. E por que é que não escolheram martelo? Ai, meu filho, martelo não é nome de gente, é nome de ferramenta. Por que não escolheram marmelo? Porque marmelo é nome de fruta, menino. E a fruta não podia chamar Marcelo e eu chamar Marmelo? Não parece Joel, gente? Marcelo e Joel formariam uma bela dupla, né? Dupla de garotinhos teimosos. O que torna muito divertido tudo isso. Eu vou mandar para vocês no grupo o livro completo, tá? Em PDF. Eu acho que eu tenho, vou procurar, do Marcelo Marmelo Martelo para vocês lerem. Depois eu faço algumas perguntinhas para vocês sobre esse livro, tá bom? Eu gosto muito. Quando eu tinha a idade de vocês, ou até mais nova, eu li esse livro na escola a pedido de uma professora. Então, uma professora que eu gostava muito, muito querida. Então, eu quero também compartilhar esse livro com vocês, tá bom? Vamos lá. Já vimos um pouquinho de Ruth Rocha, maravilhosa, muito querida. Suponha que exista um grupo que utilize as palavras que nós usamos, com algumas diferenças. Essas pessoas não usam a última letra ou o último pedaço que indica se a palavra é feminina ou masculina, se está no singular ou no plural. Por exemplo, em vez de usarem menino ou meninas, empregam meni sem o A, né? Ou sem o os. Não conjugam o verbo. Por exemplo, em vez de usarem descubro, descobre ou descobrem, usam sempre descobrir, que é a forma que aparece no dicionário. Para indicar se as palavras são masculinas ou femininas, ou se estão no singular ou plural, empregam antes das palavras os símbolos indicados no quadro. Indicam sempre, em primeiro lugar, o gênero da palavra, isto é, se é feminino ou masculino, e em seguida o número, isto é, se está no singular ou plural. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, se a pessoa quer escrever gato, eu vou escrever aqui no canto, vou tentar escrever, tá? Porque eu não lido muito bem com essas ferramentas, não. Mas vamos tentar escrever. Eu vou escrever gato aqui. Então, gato é masculino, né? Ele escreveria assim, ó. Quer ver? Será que eu consigo escrever? Vamos tentar aqui dentro. Do lado de fora eu não consegui. Então, eu vou tentar aqui, ó. Ó. Ai, que G horrível. Mas peraí. Para indicar se as palavras são masculino ou feminino, são singular ou plural, empregam antes da palavra. Então, o símbolo de gato é esse aqui, ó. Antes da palavra gato, que é masculino, então não é gata, é gato. Olha o símbolo que eu tenho que fazer antes. Estão vendo? Pronto. Esse é o símbolo que tá aqui, ó. Tá bom? De masculino. E tá no singular. Então, eu tenho que fazer esse símbolo também. Agora, não era para ter puxado, mas já foi, eu não sei apagar. Ó, aí eu sei apagar assim. Quer ver? Então, eu fiz mais ou menos. Tá feio esse símbolo, né? Vamos apagar. Deixa eu fazer melhor. Então, eu tô fazendo aqui, ó, o símbolo que é masculino, tá aqui, masculino e singular. Então, ó, o certo do código dessa turminha aqui, ó, seria escrever gato assim, ó. Pronto. Gato. Você sabe que não tá escrito gatas, porque não tem feminino e plural. Então, tá vendo o símbolo? Consegue entender? Então, não tem gatas. E nem gata, porque não tem o símbolo do feminino aqui na frente. Tem o símbolo do masculino, então é gatos, gato, né? E singular, ó. Então, gato e não gatos. Se fosse gatos, teria essa estrela aqui que parece a estrela de Davi. Certo? Então, deu para entender? Ficaria assim. Garotos procuram gata amarela. Usando as regras acima, cria a seguinte mensagem. Então, vamos lá. Garotos, você vai ter que tirar esse os daqui e vai escrever só garote.
E na frente do garotê, você tem que fazer, é plural, né? Então, você vai ter que fazer o símbolo do plural e masculino. Procuram, vocês vão ter que escrever procurar. Lembra que o verbo vai ficar sempre terminado em ar, er ou ir, né? Que é a forma que aparece. Então, o verbo vai ficar procurar. Gata vai ficar até aqui só. E você vai ter que fazer o símbolo na frente do feminino e singular. Então, são dois símbolos. Dois símbolos aqui na frente, dois símbolos aqui na frente. O verbo vai ficar procurar. A maré, o lá também não vai estar aqui. Você vai ter que colocar dois símbolos aqui também na frente do amarela, que é o símbolo do feminino e no singular. Entenderam? Então, vocês vão criar aqui na linha para a professora. Bem bonitinho. Acho que não ficou difícil não, né? Vamos lá. Então, você já pode ir à tarefa de número 14, que não está aqui. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês sobre essas tarefas. Eu pedi da forca e vocês não me mandaram, né? Mas deixa eu explicar então. Nós vamos fazer um portfólio, tá? Essa tarefa aqui, do Caça-Palavras, vocês vão encontrar palavras de idiomas. Então, idiomas que se fala no planeta Terra. Então, há um monte de palavras aqui para vocês procurarem nesse caça-palavras. E você vai ter que criar um... Então, olha só, eu já pedi para vocês uma forca. Então, vocês vão criar essa forca. Não me manda. Eu pedi para mandar, mas não me manda. Ninguém mandou ainda, então não manda ainda. Você vai fazer um portfólio, você vai fazer um jogo de passatempo. Nós vamos fazer uns 3, 4 passatempos e depois nós vamos passar para os colegas. Nós vamos trocar esses jogos aí, tá? Então, deixa guardadinho, façam, deixa feito na apostila. Na apostila não, no caderno. Mas faça bonitinho, com capricho, porque o seu colega quer receber um trabalho caprichado, tá? Assim como você quer receber também o seu caprichadinho. Então, da forca, deixa eu só mostrar para vocês como seria a forca. A forca é assim, ó. Você vai fazer a forca. Então, eu tenho que dar 3 dicas, tá? Vamos ver se vocês adivinham a minha forca. Vou dar um exemplo de como fazer a forca, tá? A minha forca, eu tenho uma palavra aqui. A palavra é... Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então, uma dica da minha forca, tá? Primeira dica, então eu vou escrever aqui, vou fazer o número 1, vocês vão fazer melhor que o meu, gente, mais capricho, tá? Pelo amor de Deus, que isso aqui tá feio. Ai, não, né? Meu toque não deixa, tá muito feio. Então, vou melhorar aqui esse 1. Vai, vamos lá. 1, ainda tá tortinho, mas melhorou um pouco, vai. 1. Primeira dica, eu vou escrever assim, é um eletrônico, tá? Minha primeira dica é um eletrônico. Minha segunda dica, eu posso ouvir música com ele. Minha terceira dica, eu posso mandar mensagens para os meus amigos com ele. Então, é um eletrônico, eu posso ouvir músicas e posso mandar mensagens para os meus amigos. O que será? Você já adivinhou? Se você adivinhou e assistiu ao vídeo até aqui, coloca lá no grupo pra gente. Coloca pra gente lá no grupo? Beleza. Aqui nós temos palavras cruzadas. Nesse jogo, a partir de alguma dica, se preenchem quadradinhos na horizontal e na vertical, formando palavras. Algumas letras das palavras na horizontal são as mesmas de outras letras da palavra vertical, então elas se cruzam, por isso que é cruzadinha, porque, vou mostrar para vocês, porque há o cruzamento de uma letra e outra, ó, aqui ó, vela, a vela do sorvete, a vela e o sorvete se encontram aqui na letra E. Hospital, o S do hospital é o início da palavra sorvete, então a cruzadinha tá aqui, por isso que é chamado de cruzadinha, tá? E aí vem a dica, né? Aqui, ó, hospital, casa de saúde. Aqui, peça de cera que ilumina, vela.
doce congelado, sorvete. Estão vendo que tem as dicas também, como na forca? Então, a forca é o primeiro exercício que vocês vão fazer nesse portfólio que vocês vão montar. O segundo é uma forca. Então, vamos ver. É uma palavra cruzada, desculpa. Seu desafio será criar um jogo de palavras cruzadas, no mínimo com 3 palavras, de maneira que pelo menos uma delas se cruze com outras 2. Então, tem que cruzar palavras, conforme o exemplo dado anteriormente. Você deve escrever as dicas para que o jogador descubra as palavras. Faça em uma folha separada e depois dê a um colega para que ele tente resolver o seu jogo. Então, nós estamos montando um portfólio, você não vai dar ainda. Nós temos a forca e vamos ter a palavra cruzada que você vai montar, tá? Então, nós temos aí já 2 passatempos que você tá criando, certo? Para fazer, deixa bonitinho no caderno para depois a gente fazer as trocas, tá? Monta esse portfólio, monta bonitinho, com capricho, porque a gente vai fazer uma troca virtualmente quando concluirmos esse conteúdo. Vamos lá. Uma ideia da senhora Emília. Então, acompanhem comigo a leitura. Eu estou agora na página 61 e eu vou ler para vocês, tá? Vamos lá. Dona Benta, com aquela paciência de santa, estava ensinando gramática a Pedrinho. No começo, Pedrinho resingou. Maçada, vovó. Basta que eu tenha de lidar com essa caceteação lá na escola. As férias que venho passar aqui são só para brinquedo. Não, não, não. Mas, meu filho, se você apenas recordar com sua avó o que anda aprendendo na escola, isso valerá muito para você mesmo, quando as aulas se reabrirem. Um bocadinho só vamos? Meia hora por dia. Sobram ainda 23 horas e meia para os famosos brinquedos. Pedrinho fez bico, mas afinal cedeu. E todos os dias vinha sentar-se diante da dona Benta, de pernas cruzadas, como um oriental, para ouvir explicações de gramática. Ah, sim, sim, dizia ele. Se meu professor ensinasse como a senhora tal gramática, até virava brincadeira. Mas o homem obriga a gente a decorar uma porção de definições que ninguém entende, ditongos, fonemas, gerúndios. Emília habituou-se a vir assistir às lições e ali ficava a piscar distraída, como quem anda com uma grande ideia na cabeça. É que realmente andava com uma grande ideia na cabeça. Pedrinho, disse ela um dia depois de terminada a lição, por que em vez de estarmos aqui a ouvir falar de gramática, não havemos de passear no país da gramática? O menino ficou tonto com a resposta. Que lembrança, Emília! Esse país não existe, nem nunca existiu. Gramática é um livro. Existe sim. O rinoceronte, que é um sabidão, contou-me que existe. Podemos ir todos montados nele, topa? Perguntar a Pedrinho se queria meter-se em uma nova aventura era o mesmo que perguntar a Macaco se quer banana. Pedrinho aprovou a ideia com palmas e pinotes de alegria e saiu correndo para convidar Narizinho e Visconde de Sabugosa. Narizinho também bateu palmas e se não deu pinotes foi porque estava na cozinha, de peneira no colo, ajudando tia Anastácia a escolher feijão. E onde fica esse país? Perguntou ela. Isso é lá com o rinoceronte, respondeu o menino. Pelo que diz a Emília, esse paquiderme é um grandessíssimo gramático. Com aquele cascão todo? É, exatamente o cascão gramatical, asneirou Emília, que vinha entrando com o Visconde. Os meninos fizeram todas as combinações necessárias e no dia marcado partiram muito cedo a cavalo no rinoceronte, o qual trotava um trote mais duro que a sua casca. Trotou, trotou e, depois de muito trotar, deu com eles numa região onde o ar chiava de modo estranho. Que zumbido é esse? Indagou a menina. Parece que andam voando por aqui milhões de vespas invisíveis. É que já entramos em terras do país da gramática, explicou o rinoceronte. Estes zumbidos são sons orais que voam soltos no espaço. Não comece a falar difícil que nós ficamos na mesma, observou Emília. Sons orais? Que pedantismo é esse?
Som oral quer dizer um som produzido pela boca. A, E, I, O, U. São sons orais, como dizem os senhores gramáticos. Pois diga logo que são letras, gritou Emília. Mas não são letras, protestou o rinoceronte. Quando você diz A ou O, você está produzindo um som, não está escrevendo uma letra. Letras são sinaizinhos que os homens usam para representar esses sons. Primeiro há os sons orais, depois é que aparecem as letras para marcar esses sons, entendeu? O ar continuava num zum-zum cada vez maior. Os meninos pararam, muito atentos a ouvir. Eu esqueci de mudar a tela. Estou percebendo muitos sons que conheço, disse Pedrinho com a mão em concha ao ouvido. Todos os sons que andam zumbindo por aqui são velhos conhecidos seus, Pedrinho. Querem ver que é o tal alfabeto? Lembrou o Narizinho. E é mesmo! Estou distinguindo todas as letras do alfabeto. Não, menina, você está apenas distinguindo todos os sons das letras do alfabeto, corrigiu o rinoceronte com uma pachorra igual a da Dona Benta. Se você escrever cada um desses sons, então sim, então surgem as letras do alfabeto. Que engraçado! Exclamou Pedrinho, sempre de mão em concha ao ouvido, assim ó, mão em concha ao ouvido. Eu estou também distinguindo todas as letras do alfabeto. O A, o C, o D, o X, o M. O rinoceronte deu um suspiro. Mas chega de sons invisíveis, gritou a menina. Toca para diante. Quero entrar logo no país da gramática. Nele já estamos, disse o Paquiderme. Esse país principia justamente ali onde o ar começou a zumbir. Os sons espalhados pelo ar e que são representados por letras fundem-se logo adiante em sílabas, e essas sílabas formam palavras, as tais palavras que constituem a população da cidade onde vamos. Reparem que que entre as letras as 5 que começam, que governam, aliás, todas as outras, são as senhoras vogais. 5 madamas emproadas e orgulhosíssimas, porque palavra nenhuma pode formar-se sem a presença delas. As demais letras ajudam, por si mesmas nada valem. Essas ajudantes são as consoantes, e como a palavra está dizendo, só soam com uma vogal, adiante ou atrás. Pegue as consoantes do alfabeto e procure formar com elas uma palavra. Experimente, Pedrinho. Vocês conseguem formar uma palavra só com vogais? Bom, você vai dizer só com consoantes, aliás, né? Com vogais é fácil. Oi, ai, eu, né? Eu tô falando com consoantes, desculpa. Vocês conseguem formar uma palavra só com consoantes? Será que existe uma palavra na nossa língua, na língua portuguesa, formada só por consoantes? Eu não sei nem se existe em outra língua, mas eu estou falando em língua portuguesa. Esse texto é um texto do livro Emília no País da Gramática, de Monteiro Lobato. Vamos ver, né? Então, assim, eles foram para mais uma aventura, no sítio do Pica-Pau Amarelo, todo dia é dia de aventura, né? Eles foram para mais uma aventura e foram no País da Gramática. E aí ouviram os sons, que primeiro eram os sons das vogais, né? Que eles estavam ouvindo, e depois já conseguiram reconhecer outros sons. E vamos ver o que está pedindo pra gente, mas antes vamos saber um pouquinho da vida de Monteiro Lobato. Olha só, vocês conhecem tudo isso? Olha aqui, o sítio do Pica-Pau Amarelo. Esse é o Monteiro Lobato. Gente, olha a sobrancelha dele. Ele e Frida Kahlo, acho que competiram para ver quem tinha a sobrancelha mais grossa, né? Mais desenhada. Então, esse é o tal do Monteiro Lobato, que a gente gosta tanto de tudo que ele já produziu, né? Vamos ver, Monteiro Lobato, ele nasceu em Taubaté.
Uma pequena cidade de São Paulo em 1882, morreu em 1948. Escreveu livros adultos e infantis. Nestes últimos, que foram os infantis, ele criou as personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. O menino Pedrinho, a menina Narizinho, a boneca Emília, a avó Dona Benta, a empregada Tia Anastácia, o sábio Visconde de Sabugosa, o rinoceronte Quindim e várias outras. É, lá em Taubaté há um sítio que é onde ele morou, né? É uma fazenda onde ele morou e eu já visitei, eu já fui lá quando eu era adolescente, estava estudando ainda, acho que estava no segundo, terceiro ano do ensino médio. E eu fui para lá fazer uma visita e é um lugar mágico, porque todos os personagens estavam escondidos, perdidos por ali, e há muita coisa dentro da casa que era de Monteiro Lobato também. É um lugar encantador, tenho muita vontade de levar os alunos lá um dia, que é uma viagem longa, né? É um lugar muito longe, mas eu tenho muita vontade de levar os alunos para conhecer o sítio do Pica-Pau Amarelo, o sítio, a fazenda, né, onde morava Monteiro Lobato. E veja bem, né? Se hoje existe um Dia Nacional do Livro, é por causa de do livro infantil, né? Então existe um Dia Nacional do Livro Infantil por causa de Monteiro Lobato. Então, os livros dele são muito importantes para a infância, para crianças da idade de vocês. Monteiro Lobato escreveu diversos livros com essas personagens. Veja só o título de alguns livros: Reinações de Narizinho, que vocês já devem ter lido, Caçadas de Pedrinho, Memórias da Emília, Aritmética da Emília, Geografia da Dona Benta, Histórias da Tia Anastácia, Emília no País da Gramática, que foi retirado esse texto que vocês leram junto comigo. E seus livros são lidos por pessoas de todas as idades, que sempre descobrem neles algo novo e se diverte, porque faz as pessoas pensarem. Então, não importa a idade, é muito importante a gente ler um pouquinho do que escreveu Monteiro Lobato. Mais um exemplo, vamos lá? Escreva as letras do alfabeto oficial da língua portuguesa e sublinhe as vogais. Gente, o alfabeto A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, todas as letras. E aí você vai circular as vogais, tá? Agora tente fazer o que o rinoceronte sugeriu a Pedrinho. Procure formar palavras usando somente consoantes. Vamos lá, é um desafio. Será que vocês conseguem? Pergunta de número 3. Você conseguiu formar palavras usando apenas consoantes? Sim ou não? Possivelmente não, né? Então você vai ter que justificar esse não. Ou se conseguiu, justifique. Ah, eu consegui porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu sou muito bom e arrebentei na atividade, tá? Vamos lá. E se você não conseguiu, justifique. Por que será que você não conseguiu? Gente, eu não consegui, tá? Mas vamos lá. Próxima questão. Talvez você não saiba o que exatamente significam algumas palavras que aparecem no texto. Pedantismo, por exemplo. Vocês conhecem essa palavra, pedantismo? Vamos ver se pelo contexto, ou seja, pelo que vem antes e depois da frase, onde aparecem as palavras, você consegue imaginar o sentido das que estão em negrita. Então, você vai escrever o que você imagina que seja, tá? Dona Benta, com aquela paciência de santa, estava ensinando gramática a Pedrinho. No começo, o Pedrinho resingou. O que será que é resingar? Você não vai procurar no dicionário agora, tá? Você vai escrever o que você acha que é. Maçada, vovó, basta que eu tenha de lidar com essa caceteação lá na escola. As férias que venho passar aqui são só para brinquedo. Não, não e não. Então, dentro desse contexto, analisando a situação, o que seria resingar? Outra. Isso é lá com o rinoceronte, respondeu o menino. Pelo que diz a Emília, esse paquiderme é um grandíssimo gramático. Com aquele cascão todo, é exatamente o cascão gramatical. Asneirou Emília, que vinha entrando com o Visconde. O que seria asneirar, né? Esse verbo asneirar, que não existe, tá? Mas o que seria asneirou? O que você acha? Coloca aí. C. É que já entramos em terras do país da gramática, explicou o rinoceronte. Já misturei Alice no País das Maravilhas com Emília no País da Gramática. Estes zumbidos são sons orais. Olha só, sons orais escritos com S maiúsculo ou maiúsculo porque estão sendo personificados, estão dando formas humanas a esses sons. Então, sons orais é como se fosse gente, né? Que vão soltos no espaço. Nome próprio. Sons orais são nomes próprios.
Não comece a falar difícil que nós ficamos na mesma, observou Emília. Sons orais? Que pedantismo é esse? O que seria pedantismo, você acha, aqui nessa frase? Não, menina. Deixa eu me achar aqui, que eu já me perdi. Estamos na D. É porque eu não vou conseguir ler porque minha imagem está aparecendo ali, bem em cima. Não comece a falar. Não, não, menina. Você está apenas distinguindo todos os sons das letras do alfabeto. Corrigiu o rinoceronte com uma pachorra igual a Dona Benta. O que seria pachorra? Nesse sentido aqui, né? Se você escrever cada um desses sons, então sim, surgem as letras do alfabeto. Então, você vai escrever nessa atividade, está pedindo para você é, você imaginar os sentidos. Então, você não vai ainda consultar o dicionário, tá? Você vai imaginar e colocar até aqui. Pausa aí, faça esse exercício e daqui a pouco você volta, tá? Com o vídeo. Dá uma pausada aí por enquanto. Vamos lá. Consulta ao dicionário. Então, muitas vezes conseguimos descobrir o significado de uma palavra pelo contexto. Então, a gente consegue analisar o sentido através da situação que estamos lendo, tá? Ou seja, pelo que vem antes ou depois da frase onde ela aparece. Mas nem sempre é possível, tá? Talvez na atividade anterior você tenha descoberto facilmente o significado de uma palavra, mas tenha tido dificuldade para descobrir o significado de outra palavra. Quando temos dúvida, fazemos o quê? Vamos consultar o dicionário. Para localizar uma palavra no dicionário, é necessário seguir alguns passos. Então, vamos lá. Primeiro passo. Descubra se a palavra foi modificada e busque a forma não modificada. Exemplo, bonita é uma forma modificada de bonito. Ruas é uma forma modificada de rua. Sentaram é a forma modificada de sentar. Então, no dicionário vai aparecer assim, ó. Vai aparecer bonito, não vai aparecer bonitas, vai aparecer bonito. No dicionário vai aparecer rua, tá? Não vai aparecer ruas, vai aparecer rua. E no dicionário, tô parecendo uma criancinha escrevendo. E no dicionário vai aparecer sentaram. Não, você não vai achar sentaram. Você vai achar sentar no dicionário, tá? Gente, é difícil escrever aqui, sabia? Mas tô adorando isso aqui. Tô me divertindo. É um brinquedo nas minhas mãos. Tá, sentar, não sentaram. Segundo, observe a primeira letra da palavra. As palavras aparecem em ordem alfabética. Então, vamos supor, né? Eu tenho duas palavras. Eu tenho a palavra carro. Ó, eu vou deixar uma perguntinha para vocês irem lá no grupo agora responder para mim. Quer ver? Eu tenho carro. Presta atenção na pergunta para você ganhar o seu ponto positivo. Ó. Eu tenho carro e tenho a palavra caroço. Você vai ter que procurar as duas palavras para mim no dicionário. Só que assim, não é para procurar de verdade, não. Eu quero que vocês me digam qual que vem primeiro. A palavra carro ou a palavra... como é difícil fazer o C, o G, todas essas letras que tem que dar voltinha com o dedo. Qual palavra vem primeiro? Carro ou caroço no dicionário? Porque vejam bem, primeiro você vai analisar assim, qual letra começa, né? Começa com a letra C. As duas começam com a letra C, certo? Tá. Então vamos para a próxima letra. A próxima letra é A, mas as duas têm A também. Então vamos para a próxima letra. Próxima letra é R, mas as duas têm R também. Aí agora o que eu quero saber? O que vem primeiro, o R ou o O, para saber se carro ou caroço vem primeiro. Escreva lá no grupo. Professora, vem primeiro a palavra tal, tá? Se é carro ou caroço. Pausa o vídeo e vai lá, para você ganhar o seu ponto. Vamos lá.
Observe a segunda letra da palavra, a terceira e assim por diante, tá? Igual eu fiz com carro e caroço. As palavras que começam com a mesma letra também são organizadas em ordem alfabética, a partir da segunda letra, da terceira e assim por diante, como eu expliquei. Em grande parte das vezes, são apresentados vários significados para uma mesma palavra. Descubra o significado mais apropriado ao sentido da frase em que a palavra foi usada. Alguns dicionários mais completos apresentam frases como exemplo do uso da palavra com diferentes significados. Neste caso, leia os exemplos e compare-os com a frase estudada. Os exemplos podem ajudá-los a localizar o significado exato. Buscando palavras no dicionário, você irá dominar todos esses passos. Então, gente, precisa treinar. Dicionário, busca a palavra no dicionário é treino, tá? Então, olha só, né? A palavra a bacia, vem antes da palavra coração, porque o B vem antes do C. Só que bacia vem antes de boneca, porque o A vem antes do O, tá? E aqui coração vem antes de covarde, porque o R vem antes do V, entendem assim? Ótimo. Vamos aqui. Agora você vai procurar no dicionário o que é resingar e vai escrever aqui. Não, mentira, você vai escrever aqui o que está no dicionário. Aqui você vai escrever o significado imaginário que você colocou lá no exercício. Resingar significa isso, que você imagina. Asneira, você imagina isso, mas aí você vai olhar no dicionário e vai colocar aqui o que é de verdade. Pedantismo, você imagina isso e vai colocar aqui o que é de verdade. Pachorra, você vai colocar aqui o que você imagina que seja e você vai colocar aqui o que é de verdade. Gente, aqui ó, nós temos aqui a tarefa de número 15. A tarefa de número 15, que está na página de número 92, é o jogo da forca, certo? Então, eu quero que vocês... Eu já tinha pedido, né? Pedi na aula passada, não foi? Então, quero que vocês façam pro portfólio. Lembra do portfólio? Então, o jogo da forca vai lá pro portfólio, tá? Que é a tarefa que eu pedi na aula passada. Então, vamos lá. Ih, acabou nossa aula já. Como assim? Foi tão rápido. Então, fizemos até aqui, encerramos, mas tem um exercício 6, tá, gente? Que eu não coloquei aqui no slide, mas vocês têm que terminar. Vocês podem fazer o exercício 6? Os sons são representados por... Aí vocês têm que colocar. As letras se juntam e formam. As sílabas formam. As palavras se combinam e formam. Aí vocês têm que responder, tá? Vocês podem responder a número 6, então, da 65. Vamos parar por aqui. Na 6 da 65. Se vocês tiverem alguma dúvida, a Sora tá ali no grupo para tirar a dúvida de vocês, tá bom? Deem um ok. Sora, eu terminei até aqui, até a página 65, até o exercício 6. Dê um ok seu número lá no grupo para que a professora possa fazer os registros de quem está fazendo tudo direitinho, está acompanhando a aula, preciso saber quem está acompanhando a aula. E eu tô por ali. Vocês sabem que eu tô sempre à disposição de vocês no período da manhã, porque no período da tarde é um pouco mais complicado para mim. E se eu não respondo na hora é porque eu tô atendendo outra sala, tá bom? Então, geralmente no horário de vocês eu tô atendendo vocês, só vocês. Então, o horário do sexto ano eu tô atendendo só o sexto ano, mas às vezes alguém precisa de mim de outra sala, tirar alguma dúvida. E como eu tô sem fazer, às vezes sem fazer nada, né? Aí eu respondo essa pessoa e às vezes não posso dar atenção para vocês. Mas aguarda que a professora dá um jeito de responder. E ó, no grupo, sempre no grupo, tá? Vocês mandam coisas para mim no particular, a professora não consegue acompanhar, gente. São 300 alunos por dia. Se eu tiver que acompanhar um a um que me manda mensagem durante o dia, eu enlouqueço. Eu não quero enlouquecer porque eu já estou enlouquecendo, tá bom? Então, um beijo para vocês. Fiquem bem, cuidem-se, tá? E espero que a gente se veja em breve, tá bom? Beijão.